Eu te peço isso muitas vezes, para que você preste atenção na palavra. Mas hoje eu quero pedir uma atenção redobrada sua, em nome de Jesus, amém? Nós vamos precisar entender uma palavra que Deus já tem colocado no meu coração umas 3 semanas atrás. E eu tenho me debruçado em cima dessa palavra ainda para absorver no Espírito o máximo dela. E a cada vez que eu leio ela, me vem algo novo da parte de Deus. E ainda eu creio que eu vou estudar muito esses versículos por esse tempo pela frente desse ano ainda. Por isso que eu quero que você entenda bem em nome de Jesus, amém? Entenda bem, não tem como fazer uma prova para você, querido, sabe? O professor adora aplicar prova. Não veja a hora de dar uma prova. Mas não dá para aplicar uma prova para ver se você aprendeu. A questão é quem vai te provar é o próprio Deus, entendeu? Então é Ele mesmo com as provas dele, né? Mas se você entender a lição, se você compreender a lição, estiver muito atento ao que está sendo falado, na hora da prova você vai tirar de letra, não vai ter problema nenhum, amém? Então só se atente bem, em nome de Jesus. Efésios 3, 8, 12. Efésios 3, 8, 12. Eu vou orar com você já, antes de ler a palavra, porque à medida que eu for lendo, algumas coisas vão clareando, né? E eu preciso ir falando para você dentro do contexto. Então, curva sua cabeça um pouquinho, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, para essa palavra que nós vamos ler, Pai, traz todo o discernimento, em nome de Jesus. Traz todo o discernimento, Pai, para cada coração, para cada espírito aqui, Senhor. Nós repreendemos a ação do inferno, do maligno que vem para trazer sono, cansaço, fome e desatenção. Em nome de Jesus, sai tudo em retirada agora, todos os espíritos malignos que vêm para roubar a semente no coração de cada um. Toda desatenção não tem força nessa noite, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém? Abriu comigo então Efésios 3, 8, está lá, Efésios 3, 8. Paulo falando algumas coisas aqui, ele diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, o menor de todos os santos, o menor dos maiores. Ele está dizendo, Paulo falando do que ele se enxergava, do que ele realmente se enxergava, porque existe uma humildade e existe uma falsa humildade. Tem uma humildade que realmente é humildade, tem uma humildade que é disfarçada numa humildade, mas na verdade é uma humildade, é um orgulho de uma humildade. Paulo está dizendo realmente daquilo que ele se sentia, o menor de todos. Ele fala, eu, o menor, o mínimo de todos os santos. Me foi dada essa graça de ajudar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Eu li esse versículo e eu olhando para esse versículo, lendo, relendo, me veio algumas coisas, deixa lá ainda nesse versículo, a respeito dele, porque Paulo estava falando assim, ó, a mim, o menor de todos, me foi dada uma graça, e a graça que me foi dada, eu sempre lia nesse tom isso, a graça que me foi dada é de levar o Evangelho aos gentios. E eu comecei a ler isso daqui, e Deus começou a mostrar para mim umas coisas nesse versículo, fortíssimas, grandiosíssimas, porque aqui não está escrito que Paulo estava falando de agradecendo, né? Que me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios. O que ele foi anunciar entre os gentios? O Evangelho? Não. Ele não foi anunciar o Evangelho entre os gentios, pelo menos não é o que ele está falando aqui. Ele foi anunciar o Evangelho entre os gentios, mas a mensagem principal dele não era o Evangelho entre os gentios, era o Evangelho levando algo para os gentios. Olha o que ele diz, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho me foi dada uma graça de anunciar entre as pessoas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele estava falando que por meio do Evangelho
foi dada uma graça para ele de anunciar às pessoas riquezas que não se compreendem. Você consegue entender isso? Tem riquezas dentro disso daqui, querido. Vamos abrir nos evangelhos aqui. Abriu aqui em João. Tem riquezas aqui dentro, contidas aqui, que são incompreensíveis, mas elas são tão grandes e tão profundas, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou, nem em algum coração, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o creem, que o amam. Ele está dizendo: eu não fui simplesmente só falar do Evangelho, porque falar do Evangelho pode ser uma programação. Eu posso pegar um papagaio e falar, papagaio fala glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e o papagaio começa glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O papagaio fala Jesus te ama. Eu conheci um crente que ia na casa dele, um papagaio, e falava Jesus te ama. Chegava na porta, Jesus te ama. Achava até legal, desse jeito. Jesus te ama. Toda vez que chegava, ele treinou o papagaio. Eu não tenho nada contra você falar do Evangelho, que Jesus te ama para todo mundo, glória a Deus. Claro que não, isso é muito de Deus. Agora estou dizendo para você que existem riquezas além disso, que são reveladas somente mediante a presença do Espírito Santo de Deus. Esse Evangelho que Paulo está falando, eu falei para os gentios, mas junto com ele foi endossado com algumas riquezas que o mundo não pode pegar. O mundo pode falar de um Jesus, o mundo pode falar do Evangelho, mas existe um Evangelho que vem por trás dele riquezas tão grandes, tão maiores, tão gigantescas, que ninguém pode pegar, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Existe outro Jesus e existe outro Evangelho. Está na Bíblia isso. Se alguém me pregar outro Jesus, outro Evangelho, desprovido das riquezas do Senhor, o Evangelho tem que te levar obrigatoriamente a ter sede por Deus. As coisas maiores na nossa vida vêm a partir do momento que nós somos sedentos por um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nada podeis fazer. Amém? Vamos continuar lendo aqui. Ele diz assim: e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Que comunhão do mistério? A comunhão com essa riqueza incompreensível, que desde os séculos esteve ocultos em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Agora, pela igreja, por meio da igreja, no corpo de Cristo, não desconectado do corpo de Cristo. Não tem um evangelho que revele riquezas eternas ao seu coração que seja desconectado do corpo de Cristo, porque se qualquer evangelho que desconecta você do corpo de Cristo queira trazer alguma palavra para você, pode ser até paliativa, porque se revela alguma coisa, está conectada ao corpo de Cristo na terra. É um tal de gente falar que não precisa ir na igreja, de que não precisa ir na igreja porque eu sou a igreja, o corpo de Cristo. Você não é a totalidade do corpo de Cristo. Você é uma parte, a igreja é a noiva dele. Ele fala que ele vai revelar uma sabedoria por meio dessa igreja, ou seja, que tudo começa com o derramar do Espírito Santo em um grupo de pessoas. Começou assim em Pentecostes. Um grupo de pessoas reunidas, vem o derramar do Espírito Santo, e esse derramar do Espírito Santo começa a revelar um novo caminhar, um novo jeito de andar, porque tudo que o Espírito Santo revela para você é eterno. O Espírito Santo, ele traça uma linha eterna para a sua vida. O que ele fala para você não é passageiro, sabe? Não, porque o Espírito Santo falou alguma coisa comigo hoje. Não, aquilo não é passageiro, aquilo é eterno, gera eternidade em você.
São linhas de amor eterno. Olha o próximo versículo. Segundo o eterno propósito. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Na qual nós temos ousadia no quê? No propósito eterno em Cristo Jesus. Tudo que vem por Cristo Jesus vem por meio do Espírito Santo de Deus, porque Jesus falou, tenho que ir para que venha o Consolador, e esse Consolador vai acompanhar vocês todos os dias. Esse Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da promessa, ele vai acompanhar vocês, e ele vai dialogar com vocês, ele vai falar com vocês, ele vai inspirar vocês, ele vai colocar dom em vocês, ele vai colocar ferramenta em vocês, para que vocês cumpram um propósito eterno, que ele está colocando no seu coração. O propósito que Deus está colocando no seu coração pode começar hoje, mas nunca vai terminar mais, porque é eterno. Ele só trabalha na eternidade. O Deus da eternidade, o Pai da eternidade, Ele só trabalha com coisas eternas, querido. Mas sabe o que é? Que tem coisas que eu queria tanto que fosse na minha vida, mas não deu certo, porque não era dele. Não era eterno para o propósito dele. Está entendendo? Tem coisas que a gente teima para que seja daquele jeito, porque daquele jeito nós ficamos tão felizes, tão contentes e tão maravilhados com daquela forma. Pode até ser do seu jeito, da sua forma, lindo, maravilhoso, e pode até te alegrar por um tempo, mas não é eterno. E se não for eterno, não tem o Espírito Santo nisso. Está entendendo? Eu creio em coisas que Deus faz até um tempo na vida da gente. Eu creio sim, nos movimentos em algumas coisas até um tempo, depois Ele melhora aquele movimento e joga em outro nível, porque abre portas. Você vai abrindo portas à medida que você vai caminhando em Jesus. Isso é um mundo espiritual. Você entra numa porta, eu vou falar disso daqui a pouco, abre outra, abre outra, abre outra. O problema é que quando às vezes abre as portas e a gente não enxerga o porquê que abriu aquelas portas. Se nós não temos o entendimento do propósito eterno em nós, então nós não conseguimos avançar naquilo que Deus está falando para a eternidade. A Bíblia fala que vai ter um dia onde nós chegaremos, tem gente já chegando perto dele mais cedo que você, que nós chegaremos mais cedo que eu também. Nós chegaremos perante Ele e nós prestaremos contas a esse propósito eterno que foi gerado em nosso coração. Ele fala, te dei um talento, e esse talento é para quê? Se esconde, se multiplica, o que eu faço com esse talento? E esse é o propósito eterno do Senhor. Eu quero falar um pouco com você ainda, eu estou começando a pregar, querido. Quero falar um pouco com você ainda, a viver uma ousadia, a te chamar para uma ousadia, a te fazer viver valer a pena. Sabe quando você chegar naquele dia e naquele momento, tem um lema que eu carrego desde muitos anos. Eu vivo todos os dias em razão daquele dia. E quando chegar naquele dia, querido, e você sabe muito bem qual dia que eu estou falando, no dia que nós chegarmos perante o Senhor, e que todos passarão, eu quero olhar para trás e falar, valeu a pena. Eu fui ousado, doido, o suficiente para andar por fé e não por vista. Valeu a pena. Você tem coragem de falar isso comigo? Levanta a sua mão aí. Fala, Espírito Santo, na sua presença, na presença dos anjos, eu quero dizer aos céus que ao meu último dia eu quero olhar para trás e falar, valeu a pena. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Ele. Que massa isso, que louco isso. Hoje de manhã eu olhei a palavra ousadia, ousar-se no dicionário. No dicionário significa ter coragem, arriscar-se com audácia. Agora está começando a esquentar, aleluia. Ter coragem, arriscar com audácia, ter coragem no quê? Porque não nas suas loucuras você dá com o burro na água. Não é nas suas loucuras que você vai com audácia, você vai com coragem, com audácia naquilo que o Espírito Santo já fez em você.
Qual foi a obra que Ele já fez até o momento e Ele está fazendo e ainda vai fazer? Existe uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo, uma obra kairos para esses dias agora, pontuais nesses dias, que Deus está fazendo em você. E é uma obra que ecoa na eternidade, é uma obra que tem uma linha eterna. É nessa obra, é naquilo que Deus está movendo em você, que você tem que ter ousadia para avançar. Quantas ousadias você já teve para fazer coisas que você quis fazer? E não tem problema você fazer coisas que você queira fazer, porque se você estiver alinhado com Ele, a palavra dEle em você e você nele, pedireis tudo o que quiser será feito. Porque se você está nele, estiveres em mim, e a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres será feito. Se eu estiver em você e você estiver em mim, eu tenho uma ousadia no Espírito, uma ousadia de alinhamento eterno, que eu posso olhar para a eternidade e falar, puxa vida, o que eu estou construindo aqui só está começando, porque eu vou viver e desfrutar isso aqui na eternidade. Não pense que é o seguinte, tem gente que acha que é o Senhor, eu vou trabalhar aqui para Jesus, eu vou fazer as coisas para a obra de Deus, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ser caridoso, vou ser assim, porque eu vou receber, eu vou viver o que eu estou fazendo aqui na eternidade. Sim, a Bíblia também fala disso, mas não é só isso. Porque quando a Bíblia fala do próprio Pai Nosso, que fala de venha o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, como ela é no céu, Ele está falando de algo que já acontece no céu, que vem para a terra. O que acontece no céu é eterno. Tem coisas que você vive aqui na terra, que já é do céu, querido. Já tem coisas do céu para você aqui na terra. Está entendendo? Tem linhas eternas já construídas do Espírito de Deus dentro do teu coração, que já são eternas, que quando você vai chegar lá, você só vai olhar para trás e falar, eu já comecei isso aqui lá antes. Foi o Senhor que me movimentou antes, o meu coração se movimentou em Ti antes, oh meu Deus, que bênção, agora estou desfrutando daquilo que é eterno na minha vida e começou. Essas riquezas que não se tem como revelar, que não são reveláveis para qualquer pessoa, são incompreensíveis. Paulo dizendo, eu prego o Evangelho, mas eu sou muito agraciado, que por meio desse Evangelho, eu revelo para vocês riquezas incompreensíveis. Porque as riquezas incompreensíveis são as riquezas de eternidade, só entende pela revelação do Espírito Santo. Eu disse aqui, se eu não me engano foi no culto da virada, eu disse esses dias, que o coração de Deus tem coisas no coração dele, tem coisas no seu coração. O Espírito Santo trabalha para alinhar o seu coração às coisas do coração de Deus. A Bíblia fala que o Espírito de Deus entra ao mais profundo do coração do Pai e vê as coisas profundas, as riquezas incompreensíveis. Esse Espírito olha, enxerga, vê, e depois ele vem até você e olha também o fundo do seu coração, o que está lá, e ele trabalha para alinhar o teu coração ao coração do Pai. Nunca o coração do Pai é o nosso coração, porque nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos. Deus vai fazer tudo que você quer, se tiver alinhado em uma eternidade com Ele. Você já começou a pedir por coisas eternas? Eu tenho certeza que muitos dos pedidos que nós fazemos, grande parte dos pedidos que nós fazemos, se relacionam às riquezas terrenas. Comece a orar pedindo a Deus a revelação das riquezas incompreensíveis. Peça ao Espírito Santo, e é isso que eu vou orar por você hoje, para que Ele revele as riquezas incompreensíveis ao seu respeito, e você vai começar a enxergar coisas que você nunca viu, que são coisas firmes, que são coisas violentas, porque você vai se movimentar. Há um movimento. Como que vai ser o seu movimento? O Espírito Santo te movimenta. Todo dia você está se movimentando. Você levanta cedo, você vai trabalhar, você faz suas coisas. Existe um movimento de Deus na sua vida. Abre comigo lá em Coríntios 5:7. Quero falar um pouco para você de entender os movimentos do Espírito.
porque andamos por fé e não por vista. Andamos, nos movimentamos. Andar é entrar em movimento, porque nos movimentamos por fé e não pelo que vemos. É uma linha eterna de uma movimentação, de entender esses movimentos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito te move para a eternidade, porque Ele fará coisas eternas em você, e são as coisas eternas que irão te levantar para que você nunca mais caia. O que faz um homem ou uma mulher não cair mais? As coisas eternas que Deus faz no coração dele. Tudo que Deus fizer de eterno no teu coração tem um cunho sobre a rocha. O Espírito Santo coloca algo eterno em você, e o que está eterno em você não vai deixar você cair mais. Ser movimentado, se mover não pelas circunstâncias, mas se mover pela fé, é saber para onde está indo. Porque se mover pela vista, querido, é muito fácil. Eu não estou dizendo para você que você não possa ter momentos alegres e momentos tristes na sua vida, porque todos nós temos isso. A questão não é você passar por grandes alegrias e nem por grandes tristezas, porque nisso vai acontecer. Esses dois pontos vão acontecer em nossas vidas. A questão é qual é o cunho que me segura quando terminar essa alegria que eu passar, ou quando terminar essa tristeza que eu passar. Qual é o cunho que me segura? É o cunho do caminhar na fé. É o cunho de me movimentar na presença do Espírito Santo, naquilo que Ele faz ao meu coração. O alinhamento com o Espírito Santo traz a voz da motivação para você se mover. Sabe que tem uma voz aí dentro de você, dentro do seu coração, tem uma voz. Sabe qual que é essa motivação? É assim, o clamor de chamar à existência todas as coisas. Mas existe uma voz dentro de você que não é a voz que você fala. É uma voz que você clama, e não é um clamor pela boca, é um clamor do teu espírito. Existe uma voz dentro de você. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala, a boca é só uma forma de comunicação do que está cheio o teu coração. Porque se o nosso coração estiver cheio do Espírito Santo de Deus, nós podemos nos comunicar de diversas maneiras sem falar. A boca fala, sim, ela é um indicativo do que está cheio o coração, mas tem muita coisa dentro de você que Deus pode pôr, e que você vai se comunicar, e muitas vezes sem precisar falar, porque a sua forma de caminhar diz mais a respeito de você do que aquilo que você fala. São as linhas eternas. Por que eu nunca desviei? Eu passei, sim, na minha adolescência, por momentos de esfriamento, sim, na minha adolescência, jovem, até os 18 anos, tal, esfriamentos mas eu nunca larguei o Evangelho. Mas depois disso, então, eu nunca desviei, nunca saí do propósito. Você pode olhar e falar, não, porque você é pastor hoje. Não, querida, eu sou pastor agora há 10 anos para cá. Eu estou no Evangelho desde os 14 anos de idade. E eu comecei a observar na minha caminhada que muitos daqueles que não tinham entendido o que o Espírito Santo estava fazendo, pararam no meio do caminho. Começaram algo no Espírito, terminaram algo fora dele. E se eu te contar as lutas que eu já passei todos esses anos, que às vezes as pessoas falam, não, porque está calor eu não vou na igreja, não, porque está frio eu não vou na igreja, não, porque está chovendo eu não vou na igreja, não, porque eu não gostei disso eu não vou na igreja. E qualquer função, qualquer coisa que acontece é um motivo para não ir à igreja, para não participar do corpo. Se eu te contar tudo o que já aconteceu, de coisas ruins e coisas boas na minha vida, que se eu fosse dar atenção para elas, tinha me tirado do Evangelho. E eu nunca parei, porque existe uma linha eterna comigo, querido. Tem uma linha eterna. Existe uma linha eterna que o Espírito Santo chamou e falou, olha, vem que eu chamo você para esse rio. Existe uma linha eterna que nessa linha você nunca mais vai cair, dessa linha você nunca mais cai. Você vai entrar em um tempo de revelação, você já entrou na verdade, de Deus mostrar coisas para você, que Ele vai olhar e você vai falar, puxa, mas o Senhor sempre esteve do meu lado, o Senhor realmente sempre esteve comigo, eu tenho uma voz dentro de mim, e essa voz precisa sair, e precisa sair clamando a existência, as coisas como se já fossem. O Senhor chamando para você, porque Deus fala com você e coloca uma voz dentro de você. Para todos aqui,
O Espírito Santo falou com você, falou, Deus tocou comigo na hora do louvor, que bênção estava o louvor, aleluia. Ele falou com você? Falou, colocou uma voz eterna aí dentro. Colocou uma voz aí dentro. Quando ele colocou essa voz aí dentro, ela está aí. Pode ser nesse culto, pode ser em outros, ou todos os cultos. Essa voz está aí dentro. E quando a voz está aí dentro, ela vai sair. Porque o mundo aguarda, com grande expectativa, pela manifestação dos filhos de Deus. Tem gente perto de você que Deus já preparou, colocou do seu lado, para que quando manifestar a voz que está aqui dentro de você, afete ela também. Eu não estou falando de igreja ou religião, eu estou falando de eternidade. Porque o Espírito Santo movimentando no seu coração coisas eternas, coisas grandiosas, vai fazer você perder o amor e o valor para as coisas terrenas. Aí você vai entender melhor: não ajuntais tesouro na terra. Está entendendo aí? Se tem um propósito para você, para que você cresça e desenvolva, é a porta que se abre. Fui até Jesus, o Espírito Santo mandou uma voz no meu coração. Entenda bem isso, eu disse que é para você prestar muita atenção hoje. O Espírito Santo tocou, aleluia. Naquele momento o reino de Deus veio para o teu coração. Sabe o que é o reino de Deus? Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus veio em você. É chegado o reino de Deus, entrou no teu coração. Agora paz, justiça e alegria reinam em mim. Aleluia. Qual que é o próximo passo agora? A porta que se abre. Porque o Espírito Santo fez uma obra em você e agora vai abrir uma porta para você. Porque depois que Ele fez uma obra em você, você não presta para mais nada. Depois que o Espírito Santo colocou uma voz no seu coração, você já não presta para mais nada. Agora, se você só caminha de portas em portas abertas por Ele, porque você não é mais desse mundo, porque você não tem parte mais nesse mundo, acabou esse mundo, você já não presta para mais nada. Agora Ele fez uma obra, o reino, paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Isso ninguém compra, isso não tem dinheiro que faz. Vai abrir a porta. Quando Ele abre a porta, você entrou no primeiro estágio. Agora o nosso problema é entender que a porta se abriu e o porquê ela se abriu. A hora que se cumprir o que o Senhor tem para fazer nesse nível, porque portas são níveis. A hora que se cumpriu esse nível, Deus vai te colocar em um próximo nível. Tá tudo junto aí. Tá prosperidade, tá dinheiro, tá tudo que você imagina, tá aí. Tá o seu chamado, tá tudo aí. Abriu uma nova porta. Quando abre uma nova porta, perseguição vem junto aos níveis de portas abertas. Quando abre a nova porta, você vai desfrutar de um novo nível. E assim vai indo, e a sua vida vai subindo como um espiral na presença de Deus. Você não é dessa terra. Tudo bem até aí? Amém. Vai comigo. Não vai comigo não. Espera só um pouquinho. A maior voz da voz, que a maior voz que Ele vai falar com a gente é a voz da nossa decisão por Ele. Então olha aqui, tem a voz que eu decido por Ele aqui, ser transformado por esse reino. Agora tem a voz da primeira porta. Entrei nesse nível de ringue, nessa categoria de base do UFC. Lutei tudo que eu tinha que lutar nessa categoria. Antes eu apanhava nessa categoria de base. Agora eu vou para uma categoria maior, subir de peso. Vou para o próximo nível, abrir uma nova porta. Para eu entrar nessa nova porta, eu tenho que ter coragem. Eu tenho que ter ousadia. Eu tenho que ter muita coragem para entrar na próxima porta que Deus vai abrir. Porque nós nos acomodamos com aquilo que Deus fez. Como que Ele vai fazer coisas maiores em você, se você não tem coragem de andar na linha eterna que Ele colocou no teu coração? Agora Ele vai abrir uma nova porta para você entrar. Se você é assim, no mundo espiritual,
Ou você avança, ou você retrocede. Não existe, o mundo espiritual está em movimento, sempre ele está em movimento, ele nunca está parado. Tudo aquilo que está no mundo espiritual está se movimentando, sempre, ele não para. Ou ele avança, o reino avança na tua vida, ou ele retrai. Não, mas sabe por quê? Porque eu dei um tempo agora. Não, se você deu um tempo, você não parou onde você está, você está voltando, você não está avançando. Por isso que a palavra fala assim, que aquele que avança e olha para trás, lança a mão do arado e olha para trás, está semeando, depois chega uma hora que ele lança a mão e olha para trás, não é digno de mim, Jesus fala. Porque a vida com Cristo é uma vida para a cruz, é uma vida focada em um propósito. Então chega a essa porta, quando essa porta se abre, estou falando de uma caminhada com o Espírito Santo de Deus. E essa vai abrir um novo nível é o novo ringue, é o novo card. Você vai entrar nesse novo ringue, você começar umas lutas que no começo você apanha, porque você ainda não pegou força muscular, você não tem o peso necessário e a destreza para aquela categoria. Aí você apanha no início, mas logo você começa a entender aquilo e a bater, e chega uma hora que aquela categoria já é pequena para você. Aí chegou o momento que Deus falou, agora eu vou abrir uma nova porta, e é assim que você cresce de vitória em vitória no Senhor. É assim que você avança de luta em luta e de vitória em vitória. Caminhar com o Espírito Santo é isso, é entender essa compreensão. Você precisa conhecer o Espírito Santo de Deus, porque tudo que eu desconheço eu rejeito. Tudo que eu desconheço eu rejeito. Se eu não buscar o Espírito Santo, certamente o rejeitaremos sem perceber. Tenho certeza que ninguém daqui que eu perguntar, falar assim para você, você rejeita o Espírito Santo de Deus? Não, de jeito nenhum. Mas toda vez que eu nego um avanço que Ele propõe para mim, eu o rejeito, sem perceber. Sem perceber que eu estou rejeitando Ele, eu estou rejeitando Ele. Porque tudo aquilo que eu desconheço, eu rejeito. Se eu desconheço, ouça aqui. Se eu desconheço que Ele está fazendo coisas maiores na minha vida, e que Ele está colocando uma porta para eu entrar nessa porta, se eu desconhecer isso, eu vou rejeitar quando chegar isso. Se você está buscando coisas maiores de Deus, para esse tempo, a hora que vier as coisas maiores em todas as áreas da sua vida, quando vier as coisas maiores, se você não estiver conectado com a voz do Espírito Santo de Deus, naturalmente você vai rejeitar as coisas maiores. Por isso que nós estamos falando, qual é a sua base? A sua base é Cristo, é ou não é? O fundamento é a rocha, e no fundamento da rocha a casa não cai, porque tudo que nasce na rocha persiste numa linha eterna, não se desvia, não se retoma. Se você não compreender o que o Espírito está fazendo, você vai rejeitar Ele de fato. Atos 19:2, olha o que está lá. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Paulo chega num grupo de pessoas discipuladas por Apolo, e essas pessoas conheciam Jesus, já sabiam que era Jesus, já sabiam da ressurreição, já tinham aceitado a Jesus, já estavam vivendo uma vida cristã. Quando chega nesse momento, Paulo chega até eles e fala, vocês conhecem, vocês sabem, vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram. E disseram-lhes, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Nós nem sabemos que existe esse Espírito Santo que você está falando. Porque o distanciar da presença de Deus traz para a gente um esfriamento espiritual, que a gente desconhece a voz do Espírito Santo. Mas Ele fala com você, querido. Sabe que eu tenho apresentado todo dia em oração, e vou começar a intensificar mais isso agora. Essa é a minha luta para esses dias. Que você seja mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que você esteja mais sensível, aberto, pronto para a obra eterna do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus.
Aleluia. Sem o Espírito Santo não entenderemos o que Deus quer fazer por meio da porta que Ele abrir. Se eu não entender o que Deus quer fazer, se eu não entendo, eu não desfruto. Nesse contexto de entender, significa o contrário dele, é desconhecer. Se eu não entendo, eu desconheço. Se eu não entendo o que Deus quer fazer por meio da porta que Ele abrir, sem o Espírito Santo eu não vou entender isso. Não vou entender. 1 Coríntios 16, 8, olha o que está lá. 1 Coríntios 16, 8. Diz assim, Paulo falando: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. E olha o que ele diz na sequência, 9. Põe 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo falando, tem uma porta que abriu, eu reconheço essa porta. Tem muitos adversários e convém que eu fique aqui por um tempo ainda, porque essa porta me foi aberta. Convém que você se fique posicionado em Cristo por um tempo ainda, do jeito que você está, porque tem uma porta aberta. Vai vir novos posicionamentos na sua vida, vai vir novas portas abertas na sua vida, mas tem novas lutas para essas novas portas. E enquanto você não vencer essas lutas, para essa porta aberta que está à tua frente, Deus não colocará outra. Não adianta procurar uma nova porta aberta para fugir das lutas que estão nessa porta. Se vier, não é de Deus, porque no mundo espiritual você cresce por meio dos processos. Se não passou no processo, não houve crescimento. O crescimento no mundo espiritual não é natural, simplesmente vai crescendo como na sua vida, como no nosso corpo. Não é. No mundo espiritual você cresce por meio dos processos. Passou pelo processo, houve crescimento. Não passou, precisa passar até que vá para o novo nível. Amém aí? Nessa hora que as pessoas não falam amém, aleluia, né? Romanos 8, 26, olha lá. Da mesma forma também o Espírito ajuda a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, porque o que convém, nós não sabemos o que havemos de pedir como convém para a porta que nós estamos agora, que está aberta à nossa frente. A porta que está aberta à nossa frente, nós não sabemos pedir a Deus como convém a respeito dessa abertura. E assim o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis para ensinar para a gente o que nós devemos pedir, o que havemos de pedir para essa porta, como convém, para ela funcionar na nossa vida. A obra aconteceu, a porta se abriu. Está fácil as coisas, está mais fácil do que você imagina. O tempo que nós estamos vivendo agora está mais fácil do que você imagina. A esperança que nós temos, o mundo não tem. O mundo não tem, ele não sabe a esperança que nós temos. Está mais fácil do que você imagina, querido. Está mais fácil nesse tempo a provocação do céu ao nosso favor do que em outros tempos, porque os céus estão abertos. Há coisas grandes do Senhor para você. Há coisas grandes, alinha sua vida, arruma sua casa, arruma tudo, porque há coisas grandes. As pessoas vão olhar e vão ver a diferença entre o que serve e o que não serve. É o tempo dessa diferença em nome de Jesus. Então pare de sentir as coisas com o menino, frente a coisas grandiosas do Senhor. Tem coisas grandiosas de Deus na sua vida, coisas que você desconhece, riquezas que são encobertas aos seus olhos. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. E nós continuamos frente a essas coisas grandiosas, essas riquezas incompreensíveis. Nós continuamos com sentimentos de meninos. Sabe o que são os sentimentos de menino? Eu gostei, eu não gostei. Eu não achei legal o que falaram para mim. Eu gostei do que falaram para mim. O irmão da igreja, quando passa perto de mim, não olha na minha cara. Oh Deus. O pastor, quando olha para mim, não me cumprimenta. Essa, né?
Aquela irmã não gosta de mim. Coisas de menino. De menino. Ah, mas e se ela não gostar? Às vezes pode até não gostar. E também pode ser uma grande brecha do inferno para você desviar do teu pensamento. Mas também ela tem problemas, você tem problemas, e todos precisam ser alinhados a uma unidade só, a uma voz só. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. As coisas de menino, não, porque eu não vou na igreja. Eu lembro de uma pessoa uma vez falou isso para mim, eu fiquei tão triste. Uma coisa pequena, mas eu fiquei tão triste, magoado com o pastor. Depois eu falei, mas como ridículo que eu sou. Lá, eu estava no prédio lá em cima, o prédio que a gente foi para o centro. E a gente estava um dia, estava muito calor, tipo uns dias de hoje, calor, você pode ver, nós estamos com vários ar-condicionado aqui, ainda está calor ainda, né? Está fresco, mas lá fora está calor. E a gente não tinha ar-condicionado. Aí chegou o irmão e falou que não vinha mais na igreja, porque a igreja não tinha ar-condicionado. Fiquei tão bravo, fiquei tão triste. O ar-condicionado morreu por você, infeliz. Mas enfim, mas também é coisa de menino. Você precisa compreender as coisas no olhar da fé, né? No olhar da magnitude de Deus, da linha eterna do Senhor. Enquanto nós estivermos olhando as coisas na ótica de menino, do que gostaram, do que não gostaram, do que fizeram, do que não fizeram, parou a obra do Espírito Santo aí, querido. Tem coisas muito maiores para você. Tem coisas muito maiores para a sua vida. Tem coisas grandiosas. O Espírito Santo está intercedendo com gemidos inexprimíveis para a sua vida. Mais ou menos assim, gemido. Ele está gemendo perante o Pai. Eu não entendo como ele está gemendo, mas talvez esteja falando, mas até quando que ele não vai acordar para essas coisas? Ele está gemendo, falando, acorda, acorda. Aí agora sou eu falando, tá? Acorda, infeliz, acorda. Tem coisa tão grande para a sua vida, você está tropeçando nessas mesmas coisas, do mesmo jeito, e não avança. Passa ano e você canta a musiquinha do ano bom que vai vir, e continua do mesmo jeito. E a porta se abriu e continua aberta, aquela única porta, não avança para outra, porque precisa vencer alguns monstros aí, os sentimentos de menino. 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, tomava as decisões como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. As coisas de menino não acabam porque você cresceu, as coisas de menino acabam porque você decidiu. Paulo falou, eu acabei com as coisas de menino. Se você quiser continuar nutrindo as coisas de menino, pensando como menino, andando, decidindo como menino, sentindo como menino, falando como menino, você pode crescer como homem, mas se você não tomar a decisão de romper com as coisas de menino, então bloqueou ali o seu avanço. Ainda é menino, ainda é menina. Segredos para a gente avançar, querido, em novos níveis e receber. Fala comigo, eu quero receber coisas grandes, coisas maiores, porque eu só desfruto daquilo que eu entendo. Abre o meu entendimento, Espírito Santo de Deus. Amém. Mateus 13 fala assim, não precisa nem abrir, eu vou ler direto aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo. Ou melhor, abre sim, a Mateus 13, 19. Ouvindo a palavra alguém, a palavra do reino, e não a entendendo. E não a entendendo. A palavra do reino liberada no teu coração. A palavra do reino. Aí você vai embora, não entendendo. Pode o diabo vir e roubar do seu coração aquela palavra. Na verdade, não é uma condicional, não é uma opção aqui. Se você não entender, talvez o diabo roube. Se você não entender, o diabo vai roubar. Ouvindo a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno, e arrebata, retira o que foi semeado no seu coração. Essa é a palavra, é a semente à beira do caminho. Ele explicando a palavra semente.
ouvindo e não entendendo, abra o seu entendimento, porque o entendimento é o conhecimento, ao contrário é o desconhecido, e aquilo que eu desconheço eu rejeito. Se eu desconheço que o Espírito Santo está agindo e abrindo portas, a hora que Ele abre mais portas, eu rejeito a própria obra dEle. Eu estou chamando você para a oração, querido. Estou chamando você para uma intimidade. Eu estou mostrando para você como você avançar nesse tempo que as pessoas estão desesperadas. Como você avançar na sua vida e levar esperança para aqueles que estão desesperados. Como você fazer isso? O Espírito Santo está falando, eu só preciso compreender como Ele está falando. Eu preciso entender. Entender é a maneira de pensar sobre alguma coisa. Deus está buscando pessoas na terra que desejem, que queiram entendimento, que queiram viver uma coisa compreensível. Não estou dizendo uma coisa racional, a fé é racional, mas eu não estou querendo dizer uma coisa assim, que seja matemática, só vive se for assim, assim, não. E é um problema que pessoas com a mentalidade presa na Grécia, a mentalidade grega ela é matemática. E sabe o que é a mentalidade matemática? Eu luto contra isso todos os dias, querido. Todos os dias eu luto contra isso. Quando eu vou escrever um artigo científico, quando eu vou fazer alguma coisa, quando eu vou fazer com uma publicação de alguma revista, alguma coisa, pensa numa luta, porque quando eu vou escrever eu tenho que ser técnico. Eu não posso ser espiritual naquilo. Eu pedi até para mudar eu de disciplina na faculdade, para eu poder contemplar o Senhor nas disciplinas que eu estou ministrando. Eu sou professor de anatomia humana, eu pego peças de cadáver na mão e mostro para os alunos, está vendo? Isso aqui é o coração, olha aqui. Tá. Mas ao mesmo tempo que eu levanto, eu falo, olha que bênção, isso aqui você não faz ideia que é isso aqui. Você olha isso aqui, uma criação sublime do Senhor. Eu pedi para mudar de disciplina, que você não faz ideia que é isso. Porque eu fui formado para ministrar as disciplinas que eu ministrava. Eu fiz mestrado, doutorado na área para formar nas disciplinas que eu ministrava. Eu pedi para mudar, para poder contemplar mais o Senhor naquilo. Sair, fugir do espírito da Grécia, o espírito da matemática, que é só mais um mais um é dois. Não, com Deus não é assim. É o contrário da matemática do reino, é totalmente inversa. E é a luta que eu tenho todos os dias para não cair na racionalidade em tudo. Mas a palavra fala de uma compreensão celestial, uma compreensão das coisas do reino de Deus, das coisas do Espírito. As coisas, como não é fácil você conversar com as pessoas a respeito das coisas do Espírito, as coisas do mundo espiritual, porque o mundo espiritual está se movimentando e só compreende quem está se movimentando junto, só entende do rio aquele que pula no rio também. Então compreender é desse entendimento. Deus está buscando pessoas na terra para esse entendimento. Ele quer colocar no teu coração grandes coisas, mas precisa ter só esse entendimento. Ah, meu Deus, como que eu faço para ter esse entendimento? É simples, é só você orar ao Espírito Santo e Ele traz ao teu coração. O Espírito Santo revela os segredos do coração do Pai. Salmo comigo, vai, Salmo 53, 2. Olha isso aqui. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum homem que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Deus está olhando e falando, quem tem entendimento, quem entendeu o que eu estou falando na terra e está me buscando, porque para esse aqui, clama a mim e responder-te-ei. Eu só recebo do que eu entendo no mundo espiritual. Porque o que eu não conheço, o que eu desconheço, eu rejeito. Amém, querido? Sabe por que eu orei e ainda estou orando por essa palavra? Porque essa palavra é alta. Essa palavra não é uma palavra de arroz e feijão. Essa palavra é alta. Puxa você, é como pegar você de um lugar assim, pegar você pelo seu colarinho, levantar você e falou, até aqui eu tenho te sustentado, mas daqui para frente eu vou te sustentar mais ainda, mas agora eu tenho que te arrastar para um propósito. É uma palavra alta e eu oro para que você compreenda isso em nome de Jesus, para que você saia daqui com alguma coisa mexida aí dentro, que você chegue na sua casa e adore ao Senhor, e que você comece a segunda-feira, o ano começou de novo já, querido. Voltamos às atividades. Que você comece a segunda-feira com uma certeza
de que Deus está construindo coisas eternas por meio da sua vida. Amém? Deus ama tanto você, mas tanto você, que Ele está sendo tão misericordioso com tantas coisas, para te usar para coisas eternas. Como Deus nos ama, como o amor dele é grande. Ele olhou para nós e viu todas as coisas que nós fizemos e que fazemos que não o agrada, mas Ele olha para nós e vê o nosso coração e fala: mas existe ali no coração um desejo, um entendimento de me buscar. Amém?